Então, pessoal, um dos textos que precisa ser visto no grego original é o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, porque algumas traduções elas estão vindo diferentes. Por exemplo, na tradução aqui da Strong, diz: Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Na Bíblia comum tá: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então a gente precisa entender se essa tradução no grego qual que está certa, né? Porque aqui nesse texto você vai ler mais acima, né? Que ele está falando que todos, ele está falando do verbo, né? O verbo estava no mundo, versículo 10. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, né? Aí diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aí ele fala que João testemunha a respeito João testemunha dele e exclama, né? A respeito dele exclama, João Batista: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Ele fala, porquanto já existia antes de mim. A gente sabe que João Batista era mais velho que Jesus. João Batista, ele nasceu poucos meses antes de Jesus. Então, quando ele fala, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque Jesus já existia na eternidade, como é citado no Salmo 110, e ele faz referência disso em Mateus 22:44, né? Que ele é desde os tempos da eternidade. Isso é profetizado lá em Malaquias 5:2, que o Messias seria desde o tempo da eternidade, desde o tempo antigo. Então, por isso que ele era antes, né? E diz também que ele não é, que João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Tá? Então ele fala aqui também, porque a lei, versículo 17, foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A gente sabe que a lei, ela surgiu 430 anos depois de Abraão. Então Abraão, ele é antes da lei, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça, quando Abraão iria sacrificar Isaac, ele estava realmente determinado a isso, mas ele não chegou a sacrificar o filho porque Deus não permitiu, né? Então ele foi justificado por fé e não pela obra. Então ele creu. Por isso que a Bíblia diz: Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Não precisou chegar a executar, né? E aqui, João Batista declarando ali sobre Jesus, né? Foram questionar qual a autoridade que ele tinha para batizar as pessoas, né? Então, foram alguns aqui no versículo 19. Esse foi o testemunho de João Batista quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém os sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E João Batista confessou e não negou. Ele confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Porque eles achavam que Elias iria voltar nos últimos dias, né? Por ele ter sido arrebatado vivo. E ele disse: não sou. Aí perguntaram: és tu o profeta? Ou seja, eles esperavam um profeta. Dizem até algumas traduções, algumas tradições, que os judeus esperavam dois messias, né? Aí João Batista respondeu: não. E disseram, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que diz a respeito de ti mesmo? Então aqueles homens queriam respostas para entregar lá aos sacerdotes de Jerusalém que enviaram, às autoridades judaicas que enviaram de Jerusalém,
essas pessoas estão lá, os sacerdotes e o levita. Então eles queriam dar resposta lá em quem enviou eles. Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ou seja, o João Batista descreveu algo que estava profetizado pelo profeta Isaías nas Escrituras, e esse algo que ele descreve, né, parece que entra no ouvido e sai pelo outro, né? Os saduceus eles só criam na Torá, mas aqui no caso os fariseus já acreditavam nos profetas, né? Então tinha alguns que só acreditavam na Torá, e eu acho que em alguns profetas, não todos. Mas os fariseus, eles acreditavam nos profetas. Então quando ele fala que ele era a voz que clama no deserto, e estava escrito a respeito dele para endireitar o caminho do Senhor, então ele tinha autoridade bíblica para batizar, né? Aí no versículo 24 ele fala: Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram: Então por que batiza, se você não é o Cristo, nem o Elias e nem o profeta? Olha só, o Elias era um profeta, então eles esperavam o Cristo, eles esperavam o Elias voltar, e eles esperavam um profeta. Depois Jesus vai ser questionado pelos discípulos por que os fariseus acreditavam que viria o Elias. Aí Jesus fala: ele já veio, e fizeram tudo quanto quiseram com ele, né? Aí ele fala que João Batista não era um profeta, ele era maior do que um profeta. Então, João Batista não se classificou como profeta, e Jesus fala a respeito dele que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Então ele era maior do que um profeta, né? Então estava anunciado sobre que ele viria endireitando os caminhos do Senhor antes, né, da vinda de Cristo. E perguntaram-lhe então: por que batiza, tal, se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. E essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então ali João Batista identificou para eles, né? Inclusive há uma narrativa de Jesus que diz que eles acreditavam que Jesus era o Messias. Muitos da autoridade da sinagoga sabiam que Jesus era o Messias. Dificilmente eles não saberiam, porque Jesus cumpre etapas das Escrituras. Você imagina uma pessoa entrar dentro do templo, né, e chicotear tudo, e está lá escrito que o zelo da casa do Senhor lhe consumiria o ventre. Você imagina quem teria coragem de fazer aquilo, sabendo que seria morto, né? Então, Jesus cumpre muitas coisas ali claramente, e Jesus fala que eles não confessavam ele por medo de perder os seus lugares de autoridade na sinagoga. Porque se eles confessam Jesus, eles passariam a ser perseguidos, como foi que aconteceu com Paulo. Ia perder tudo, aquela postura de vida, né? Aquelas honras, né? Muitos deles eram mestres, tinham discípulos, porque se eles creem, eles iam arrastar um montão de discípulos com ele. Mas eles preferiram os lugares na sinagoga, né? Porque o custo era muito alto para seguir a Cristo. Então muitos sabiam que Jesus era o Messias, mas mesmo assim não o confessaram, com medo disso. Aí no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o João Batista, ele aí vai mostrar aqui como que aconteceu isso. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. João Batista era mais velho que ele. Como assim? Existia antes de mim. Tá? Então está usando critérios da eternidade, né? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. João, ele era primo de Jesus, e ele foi batizado pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe quando Jesus estava na barriga de Maria, na aproximação das duas primas, né? Das duas que eram primas, né? Mas parece que eles em vida não se conheceram. Isso acontece, né? E João testemunhou dizendo: vi o Espírito Santo descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem
vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Tá? Então, hoje em dia, a gente vai crer em pessoas que dizem as coisas hoje ou naquilo que a gente, no evangelho que a gente conheceu Jesus, que as pessoas falam, a escritura está errada, isso aqui tem erro, mas a gente conheceu Jesus por meio dessas escrituras que chegou até nós. E aí? Contra os fatos não existe argumento. Se eu conhecer Jesus por meio dessas escrituras, ainda que ela contenha alguns erros, é com ela que eu vou trabalhar. Porque eu mesmo tendo erros, se possivelmente tiver erros, mesmo tendo erros, elas não impossibilitaram da graça de Deus, do Espírito Santo, alcançar a gente agora, nos tempos atuais. Então tem gente que fala assim, não, que eu já fui da igreja, agora eu achei a verdade. Uma pessoa inconstante, que antes dizia que era cristão e agora está dizendo que não conheceu a Jesus de forma nenhuma, que era tudo enganação. Em quem que eu vou confiar? Nas pessoas que morreram para dar esse testemunho aqui, né? Ou num cara que é inconstante? Uma pessoa que fala que era cristão, quer dizer, que no passado pediam para as pessoas acreditar nele, porque ele era pastor, era isso, aquilo, pregava. Aí agora ele diz que encontrou uma verdade, que tudo que ele cria era uma mentira. Então ele é inconstante. Ele não tem confiança. Daqui a pouco ele vai dizer, não, eu voltei atrás e realmente era verdade. Sabe? Aí aqui começa que os discípulos de João Batista começaram a seguir a Jesus. Né? Então João Batista já aponta para os seus discípulos que aquele ali era o Cordeiro de Deus. E aí eles vão seguindo a Jesus. Jesus, quem vocês estão buscando? O que vocês querem? Né? Aí ele disse, mestre, é onde assiste, né? Onde tu está morando. Né? Aí ele falou, vinde e vê. Então viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele aquele dia. Aí vai falar das horas aqui e vai falar o nome desses que seguiam já João Batista. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. E aí ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, né? Ungido ou enviado de Deus. E levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então você vai vendo aqui os testemunhos, né, de como foi. Aqui no finalzinho, João 1,51, ele fala assim, primeiro ele fala que viu Natanael debaixo de uma figueira. Então é uma questão particular, né, que Jesus sabia que o Natanael estava passando. Aí o Natanael exclama, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus fala assim, só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira que você crê? Pois maiores coisas do que essa verás. Está falando com Natanael. E acrescentou, em verdade, ele está afirmando, né? Eu vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui é uma questão já particular com Natanael. Né? Possivelmente, pode ser que tenha participação dos outros discípulos, talvez, mas que ia acontecer algo, né? Que ele viria o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No final da vida de Jesus, os dois anjos testificam que Jesus voltaria da mesma forma que subiu nas nuvens, né? Isso daí já conecta os textos do arrebatamento, da vinda de Cristo, que se dará no momento da marca da besta, né? O sistema da besta vai estar marcando, Jesus volta naquele determinado momento. Na sua vinda, os mortos do Senhor ressuscitam, os demais mortos que não morreram no Senhor não ressuscitam. Os que estão vivos são transformados, um corpo glorioso, se unem e sobem para estar para sempre com o Senhor. E os que foram decapitados naquele sistema maligno, por conta do testemunho, que testemunharam contra a besta, né, contra a marca da besta, possivelmente alertando a sociedade, vão reviver para viver o milênio com Cristo. Aí vai ser inaugurado o milênio, onde Satanás será amarrado por 1000 anos. Antes de Satanás ser amarrado por 1000 anos, a besta e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre, tá? Que significa a segunda morte.
é uma especificação. Ela não tem nada a ver com o inferno falado por Jesus, né? Porque quando os outros mortos que não são no Senhor forem ressuscitados para serem julgados, diz que a morte e o além, a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Ou seja, pode ser que aquela fala de Jesus sobre aquela lixeira que estava em chamas, onde o micróbio ali, o bicho, né, não morria porque sobrevivia às temperaturas, criou um poder de sobreviver àquelas altas temperaturas, né, na sua carapaça. Aquela descrição ali seria possivelmente um lugar de tormento, como daquele descrito pelo Lázaro e o homem rico, né? Que um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o lugar de tormento. E naquele lugar de tormento, aquele homem tinha sede, mas nem uma gotinha de água poderiam dar a ele. Então, essa morte e o inferno, a lei e o inferno, que vão ser lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, eles só são lançados quando esses mortos que não morreram no Senhor, eles são revividos, ressuscitados, ou seja, eles vão ressuscitar e vão passar pela segunda morte. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado quem tem parte na primeira ressurreição. Porque esses vão ressuscitar do lugar que eles estão de tormento para um outro lugar que foi preparado para Satanás e seus anjos. E ali haverá choro e ranger de dentes para todo sempre. E que é especificado como segunda morte. Então, não existe essa parada de todo mundo aí que vai tentar questionar o inferno, questiona na palavra dita por Jesus na terra aqui, mas não questiona a revelação apocalíptica, que é a revelação final, né? Ali, quando Jesus está falando, ele não está dando uma revelação final. Ele está falando de uma espécie de sofrimento, onde o verme não morre, né? Mas lá no final, quando ele vai revelar para João, através do seu anjo, você tem 7 espíritos de Deus que foram lançados sobre a terra. A terra tem 7 espíritos de Deus, está lá citado na Bíblia, né? Acho que em Apocalipse. O anjo de Jesus, ele revela a João como seria o final das coisas. Aí você tem algumas coisas ali que a gente não entendia, como a peleja lá de o dragão, que é Satanás, a serpente, o dragão é a antiga serpente, que peleja lá com 1/3 das estrelas que caem do céu, que ele arrastou com sua cauda, ou seja, os anjos do céu que batalhavam ali contra Miguel e seus anjos também. Essa luta espiritual que ela é citada em Daniel. Então, você tem ali descrições espirituais sendo colocadas. Porque quando Jesus vem expulsando demônios, é um pouco estranho de se entender, porque os próprios fariseus entendiam o que era demônio. Tanto que quando ele foi acusado de expulsar demônio por Beelzebu, Jesus fala assim, se eu expulso demônio por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Se você perceber, na época de Paulo, os filhos de um sacerdote, eles eram exorcistas ambulantes. Aqueles homens apanharam do endemoniado. Esconjuro-te em nome de Jesus a quem Paulo prega. O endemoniado foi, arrancou a roupa deles, né, espancou eles e eles fugiram nus. Então já existia essa prática de expulsão de demônios. Eles já entendiam que aquele ser que às vezes estava numa pessoa atormentada, como um endemoniado gadareno, que quebrava cadeias de bronze, eles entendiam que aquilo ali era uma manifestação espiritual maligna. O cara tinha uma força muito descomunal, muito diferente de um ser humano. Ele tinha uma força de quebrar uma algema de bronze. Não é uma coisa comum, né? Então eles sabiam, e eles já existiam os exorcistas ambulantes, possivelmente, como é narrado a questão dos serem filhos de sacerdote, né? E até deu o nome dele lá, não sei se é Cefas, não lembro. Possivelmente os filhos dos membros do Sinédrio tinham essa prática. Por isso que Jesus falou, se eu expulso o demônio por Beelzebu, por quem expulso os vossos filhos? Ou seja, qual é a autoridade? Como os filhos de vocês expulsam o demônio? Aí ele fala, mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. Porque Satanás não espere Satanás. O reino dele não está dividido, ele não está trabalhando contra ele mesmo. Aí ele vai falar uma narrativa espiritual ali, quando Satanás guarda armado seus despojos, está guardado tudo que ele tem, ele é valente, né? Sobrevindo mais valente que ele, lhe vence e tira-lhe os despojos.
né? Então, como o cara vai entrar na casa do valente sem maniatar o demônio, sem ter poder, sem ter autoridade de o aprisionar, né? Aí ele fala que o espírito imundo saindo do corpo do homem, saindo do homem, ele anda por lugares áridos, não encontra repouso, e ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, traz 7 espíritos piores que ele, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, essas narrativas de Jesus são espirituais. Depois você vai ler lá Lucas 13:10, a mulher encurvada porque tinha um espírito de enfermidade. Os fariseus questionam ele por ter curado ela no sábado. Aí Jesus fala: não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a qual Satanás há 18 anos trazia presa. Então, algumas pessoas vão tentar dizer que aquilo ali não é obra do mal, porque elas não acreditam que exista o mal. Elas acham que é o ser humano que faz tudo. O ser humano também é ruim, mas existem também as obras do mal. E o Evangelho, ele é uma revelação disso. Agora, ninguém é obrigado a acreditar, não, irmão. Até porque os que são nascidos da carne, eles não podem crer no Espírito. A Bíblia mesmo fala que o mundo não pode conhecer. O mundo não conhece o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer. Ou seja, só conhece aqueles ao qual é revelado. Se todo mundo acreditasse nisso, a própria Bíblia seria uma mentira. Então você vai ter oposições de pessoas que não acreditam. Por quê? Porque o mundo não pode conhecer o Espírito Santo. Ele só pode conhecer se for revelado. Na narrativa de João aqui diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Os que não creem no seu nome não têm poder de se tornarem filhos de Deus. Eles se inclinam para as coisas da carne e não para as coisas do Espírito. E o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Verdades espirituais essas que já estavam previstas nas Escrituras, né? O Espírito seria derramado sobre toda a carne, né? Lá Osés, Joel profetiza, né? Sobre essa situação. Então, existia uma profecia de que o Messias quebraria um muro da separação entre judeus e o mundo. Como uma pessoa no mundo antigamente poderia servir a Deus enquanto Jesus não estivesse na terra? Se ela quisesse seguir os propósitos de Deus, ela se tornaria um prosélito, né? Ela se converteria à lei judaica, era circuncidada, e ela começava a fazer os ritos da lei, porque o primeiro ministério foi dado por anjos, né? Então por profetas, então eles tinham que seguir todos os critérios de Israel, porque Deus abençoou a nação de Israel e trouxe as suas leis para que os povos ao redor, né, pudessem ver esse caminho. Imagina um mundo todo sem a bênção de Deus. Só que o que acontece? Começou a acontecer de Israel começar a ter problemas com o fato de crer. Ou seja, tudo que foi feito lá nos antepassados, que eles conheciam a história porque eram antepassados deles, parentes deles, é relatado na Bíblia, seja maldades, seja bondades, seja atos brutais, seja o que for, são relatados na Bíblia. E aí o que acontece? Muitas vezes Israel sofreu, todas as vezes Israel sofreu porque desobedeceu a Deus. E nessa desobediência Deus se cansou disso, porque Deus se cansou porque a incredulidade era muito grande. Então Deus veio para um povo, deu todas as oportunidades. Ele mesmo sabendo lá na eternidade que aquele povo não creria, e mesmo tendo profecias acerca disso, que veriam e com os olhos não acreditariam, né, na questão do Messias, mesmo assim ele deu condições para o povo servi-lo. Tanto é que muitas autoridades judaicas lá da sinagoga sabiam que Jesus é o Messias, mas ficaram com medo de perder seus lugares na sinagoga. Por quê? Porque quando Jesus veio, a hipocrisia estava reinando aqui. O profeta Malaquias termina o último capítulo lá do Antigo Testamento repreendendo: o povo deixou de dar o dízimo. O povo deixou de levar o dízimo, que o dízimo é lei judaica, não é uma obrigação para a igreja gentílica. Mas ali no judaísmo era a única forma de o órfão e a viúva ter recursos. Era a única forma do templo se manter. Então eles começaram a abandonar a fé. Eles começaram a não se preocupar mais com aquilo que Deus colocou para que eles sustentassem as outras pessoas. Então a falta de amor, essa falta de atitude de amor, que seria a pessoa levar lá sabendo que aqueles recursos
não é que Deus precisa de dinheiro, mas que eles estavam fazendo algo pelo próximo, e os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E a própria Bíblia fala que se você não ama o seu próximo a quem você vê, você não ama a Deus a quem você não vê. Essa prática de não levar mais os dízimos lá já seria uma falta de amor, já quebraria metade dos mandamentos, ou todos os mandamentos. Por quê? Porque se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. Então, ali depois você vai ver 400 anos depois, como é que ficou o templo? Cheio de comércios, né? Cheio de corrupção, questões com as esposas, as mulheres sendo jogadas ao vento, adultérios, né? E eles querendo executar juízos severos de forma parcial. Trouxeram uma mulher adúltera, trouxemos ela em flagrante adultério. Tá em flagrante adultério, mas cadê o homem? Se foi pego em flagrante, tem que ter condenação pela lei dos dois. Os dois deveriam ser condenados, né? A lei nos manda apedrejar. O que você faz? Cadê o homem? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pô, os caras já trouxeram uma ação ilegal. Já trouxeram uma coisa ilegal. Então, dali você vê Jesus repreendendo o Corban, não queriam cuidar dos idosos, dos seus pais na velhice, faziam acordo lá com o sacerdote para ficar livre das obrigações com seus pais. Coisas medíocres mesmo, coisas sujas. Aí, eles na sinagoga, reconhecendo que Jesus era o Messias, né? Jesus senta numa jumentinha, entra na cidade, é adorado pelo povo, é hosana nas alturas, é uma série de coisas, né? E mesmo assim, Jesus entra no templo, joga tudo no chão e se cumprindo a escritura. E eles nada. Não. Quem é esse daí? É filho de Maria, de José, o carpinteiro. Eles não sabiam como Jesus ia vir. Se Jesus é um Messias era desde o tempo da eternidade, ele já existia antes de vir ao mundo, então ele não tinha como nascer de um pai humano, porque ele já existia antes de vir ao mundo. Como é que o ser humano vai conceber alguém que já existia? Só se a alma entrasse nele. Então a forma que do nascimento virginal tinha que ser dessa forma, tá? Aí hoje em dia fala, mas ele não cumpre não cumpre isso, não cumpre aquilo. Cara, o fato de hoje nós acreditarmos em Jesus já mostra muita coisa, porque o reino de Jesus é eterno. O reino do Messias, mesmo que não fosse Jesus no critério judaico, ele tem que ser eterno. E hoje em dia as 3 religiões abraâmicas, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? Com todos, contando com católicos, com tudo. E nós conseguimos crer em Jesus por esses livros hoje. Alguém que está sendo narrado aí muitos séculos atrás, né? E nós conseguimos crer. E a fé cristã está continuando. E aí? Ela não acaba. O ministério é eterno. Então ele está seguindo. Você não tem outra religião assim, de forma eterna, com o Messias revelado. Porque, segundo os judeus, eles ainda esperam o seu Messias. Né? Esse Messias que eles esperam teria que cumprir tudo isso. Teria que nascer em Belém Efrata, em Belém, né? Como citado lá pelo profeta Miqueias 5, ele só tem que nascer lá, cidades destruídas desde o primeiro século, saqueadas, e hoje em dia a localização ali quase não se sabe bem como é que é, mas ele teria que cumprir várias e várias profecias. A mesma exigência que eles têm para o Messias hoje, temos que ter para ele, né? Então ele tem que fazer tudo que as escrituras diz. Nascer em Belém Efrata, ele tem que ser da raiz de Jessé, ele tem que ser da descendência de Davi, como que eles cobram a gente, né? Mas e o deles? Cadê? Cadê o Messias deles? Tem que cumprir tudo isso. Eles querem passar um pano para eles, mas para nós fica essa cobrança. Então ninguém é obrigado a acreditar, né? Mas hoje em dia as pessoas creem, têm a fé ligada ao cristianismo, mesmo que muitas ainda vivam na hipocrisia, mas a gente acredita. E aí? Isso mostra que o Espírito Santo nos alcançou, porque seria derramado sobre toda a carne, né? O Espírito Santo seria derramado não só sobre o povo judeu, que naquele momento era exclusivo, né? Então, hoje em dia, você tem pessoas entendendo as escrituras dos judeus.
Você tem pessoas que entendem mais do judaísmo do que os próprios judeus. Os próprios livros que as faculdades judaicas usavam como referência eram dos alemães que eram professores de hebraico, colegas de Lutero, que também era especialista em hebraico. Entende? Então eram alemães protestantes que ensinaram, né? Porque as pessoas pensam assim, o cara é judeu, então ele vai saber mais o hebraico do que o brasileiro. Isso não é verdade, porque às vezes o cara aqui é professor de hebraico lá em Israel. O cara é brasileiro e ele é professor de hebraico. O cara é brasileiro, é professor de inglês nos Estados Unidos. Entende mais do inglês do que o americano. Isso não tem nada a ver. Você pode ter brasileiros que entendem muito mais e que já foram mais vezes em Israel, viveram mais tempo do que muitos judeus, que só nasceram lá, aprenderam um pouco, e tem judeus que não praticam o judaísmo, né? Então você tem uma série de situações.